Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E vamos fazer a leitura dos versos 12 a 18. Segundo Coríntios 3, 12 a 18. Paulo escreve assim: tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meus amados, eu gostaria hoje de tratar de um assunto bem pessoal, bem particular, que penso eu desnuda a todos nós na presença de Deus. Eu quero falar hoje como remover as máscaras. Enganam-se aqueles que acham que máscaras é uma indumentária exclusiva de uma festa popular chamada Carnaval. Máscara é uma indumentária que ainda, e não poucas vezes, nós também usamos. Muitas vezes as pessoas nos olham e até admiram quem aparentamos ser, e não verdadeiramente e necessariamente quem somos. Se você afirmar no seu coração: bom, mas eu nunca usei uma máscara, posso lhe garantir que você acaba de afivelar a máscara da mentira. Esse texto trata deste assunto. E o contexto é que ficamos às vezes impressionados com a beleza de algumas máscaras que usamos. Por exemplo, quando Deus enviou o profeta Samuel à casa de Jessé, a primeira pessoa que ele viu foi o Eliabe, o filho mais velho, rapaz muito bonito, capa de revista, vencedor de concursos de beleza masculina. Ele ficou muito impressionado e disse: aí está o ungido do Senhor. E Deus disse para o profeta: vai devagar, profeta, você só está vendo a casca, você está observando apenas o verniz, você está vendo só o exterior, eu vejo o interior. Nem sempre o que nós aparentamos ser é verdadeiramente quem de fato nós somos. Às vezes o nosso exterior faz uma propaganda e o nosso interior reprova esta propaganda. Lá no jantar que foi oferecido a Jesus em Betânia, quando Maria quebra aquele vaso de alabastro, cheio de um perfume preciosíssimo, Judas Iscariotes lidera os discípulos dizendo: é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Olha que causa nobre. Dar aos pobres. Olha que filantropo. Olha que amigo dos pobres. E João nos informa que esse discurso de cuidado dos pobres era uma mentira, era uma farsa. Ele era ladrão e queria embolsar esse dinheiro. Uma máscara de filantropo.
O problema de usar máscaras é que elas podem cair, e cair nas horas menos apropriadas. Me permita ilustrar. Havia um cidadão que tinha acabado de se formar como advogado, e ele abriu um escritório, e todo dia ele ia para o escritório, com o seu terno bem cortado, com a sua valisa de couro, com o seu sapato de cromo alemão bem engraxado. Só um problema, ele não tinha nenhum cliente. E um dia, ele percebe chegar a primeira pessoa, e ele fica empolgado, e quando a pessoa está se aproximando, ele pega o telefone e começa a entabular uma conversa, como se estivesse tratando de um grande negócio, para impressionar o seu primeiro cliente. Quando ele bota o telefone no gancho e diz: pois não, estou às suas ordens, a pessoa disse: bom, eu sou funcionário da Telefônica e vim aqui ligar o seu telefone, porque ele ainda não está ligado. As máscaras podem cair. Pois bem, eu gostaria de olhar para vocês algumas máscaras à luz desse texto. E a primeira máscara que nós vamos encontrar aqui é a máscara da piedade. Vejam vocês o verso de número 12 e 13. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Meus irmãos, talvez uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento e de toda a Bíblia é Moisés, não é verdade? Que homem ousado, que homem forte, que homem corajoso. Aos 80 anos de idade, ele enfrenta o maior império do mundo com um cajado na mão, e faz dobrar diante da sua bravura e da sua confiança em Deus, a maior autoridade política do mundo, o mais poderoso império do mundo, e tira de lá com mão forte e poderosa a mão de Deus, o povo de Israel, guia esse povo 40 anos pelo deserto, é instrumento de Deus para realizar grandes prodígios e milagres. O mar se abre, uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, maná caindo do céu, água brotando da rocha, sandália não se envelhecendo nos pés, a roupa não puindo no corpo, os inimigos batendo em retirada diante do exército de Israel. Mas diz aqui Paulo, que houve um dia em que Moisés não foi ousado. Não foi. Quando ele sobe pela segunda vez do Monte Sinai, para receber as tábuas da lei, porque as primeiras ele quebrou, então ele sobe a segunda vez, por ordem de Deus, e passa 40 dias, diz a Bíblia, jejuando, não comendo nada, não bebendo nada, recebendo de Deus as segundas tábuas da lei. E quando ele desce do monte, diz a Escritura, que ele vai falar com o seu irmão Arão, com o povo, e as pessoas não conseguem se aproximar dele. A pele do rosto dele brilhava, havia uma glória, a Shekinah de Deus na face dele. As pessoas não podiam se aproximar dele. Então diz a Bíblia que ele pôs um véu. Um véu. O problema é que aquela glória, símbolo da antiga aliança, era uma glória desvanecente. Aquela glória foi se apagando, se apagando, se apagando. E chegou um dia que aquela glória já tinha ido embora, já tinha apagado, não tinha mais nada. Sabe o que aconteceu com Moisés? Ele manteve o véu. Sabe por que ele manteve o véu? Porque ele não queria que as pessoas soubessem que aquela glória já tinha ido embora. Era uma máscara, para impressionar as pessoas, para que as pessoas se aproximassem dele e pensassem: que homem de Deus, olha como a glória de Deus está estampada no rosto dele, olha como ele tem intimidade com Deus, olha como a presença de Deus é visível nele. Não tinha mais glória, mas ele queria que as pessoas pensassem que ainda estava ali a glória e a Shekinah de Deus. Uma máscara. Quantas vezes, meus irmãos, nós passamos a ideia
para as pessoas que somos mais piedosos do que somos. Quantas vezes as pessoas ficam encantadas com a Shekinah que está atrás do véu, só que atrás do véu não tem mais Shekinah, mas nós queremos que as pessoas continuem pensando que a Shekinah está lá, que a glória de Deus está lá. A máscara da piedade. Mas há uma outra máscara que eu gostaria de trazer à tona, que é a máscara do orgulho. A máscara do orgulho. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, o povo disse assim para Moisés: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Confiados neles mesmos. Em outras palavras, nós somos bons, nós somos obedientes, nós somos suficientes, nós temos capacidade em nós mesmos para cumprirmos as demandas da lei. Talvez seja uma das razões pelas quais eles fracassaram e não guardaram a lei, e não cumpriram coisíssima nenhuma. Porque quando você coloca o eu ou o nós na frente, eu faço, eu aconteço, eu sou bom, eu consigo, eu vou realizar, o fracasso está aí. Esse era o problema dos fariseus. Se levantavam nas praças ou nas sinagogas, diziam: nós não somos como os demais homens, nós não somos pecadores como eles, nós não temos uma vida tão torta quanto a deles. Nós oramos, nós jejuamos, nós entregamos o dízimo até das coisas menores, como as hortaliças. Máscara do orgulho. Você já parou para pensar por que quando Naamã, aquele comandante lá da Síria, veio a Israel em busca de uma cura milagrosa da lepra, e ele vai ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, de lá de dentro de casa, manda um recado para ele: olha, avisa aí o comandante de vocês, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. E eu ficou muito irritado, muito irritado. Que negócio é esse? Eu faço uma viagem internacional, com uma grande comitiva, e eu estou imaginando que esse profeta ia chegar, ia fazer uma liturgia, ia fazer um ritual. Se fosse para mergulhar em rio, lá na minha terra tem rios melhores que esse Jordão. Orgulho. Mas por que Eliseu mandou ele mergulhar no Jordão? É porque com toda aquela indumentária de guerra não dava para mergulhar. Ele tinha que arrancar a indumentária. E para arrancar a indumentária, sabe o que ele ia mostrar para as pessoas? Que ele era leproso. Ninguém sabia, no sentido de que a lepra tirava a pessoa do trabalho, da família. Ele era um herói lá fora, mas um leproso dentro de casa. Para ser curado era preciso que ele reconhecesse que ele era leproso. Ele precisava despir-se do orgulho antes de ser tratado por Deus. Talvez esse seja o problema de Pedro, quando disse para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Eu sou melhor que os outros, mais valente, mais fiel, mais corajoso. Eu estou pronto. Máscara do orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. Mas uma outra máscara que eu gostaria de pensar com vocês, e que eu acho que é preciso dar uma tirada nelas, de vez em quando, dar uma limpada no nosso guarda-roupa espiritual, é a máscara da hipocrisia. Da hipocrisia. E a palavra hipocrisia, vem da palavra hipócrita, significa literalmente o ator. O que é um ator de um filme, de uma novela? É uma pessoa que exerce um papel no lugar de outra pessoa. Ela se passa por outra pessoa. Ela substitui a outra pessoa como se ela fosse. O hipócrita é esse, aquele que passa uma imagem como se fosse outra pessoa. Esconde a sua própria identidade. Então deixa eu ilustrar isso para ficar claro.
Vocês se lembram quando Davi, o rei Davi, no auge do seu governo, debaixo da bênção de Deus, num determinado dia, onde o seu exército estava em guerra, e ele não vai à guerra, ele fica em casa, no palácio, e diz a Bíblia que à tarde, não é de manhã, nem de noite, é à tarde, ele levanta do leito. Levantar do leito à tarde é para quem está doente, mas ele não estava doente, e começa a andar sem propósito no terraço, como se fosse um mirante, e de lá ele tem uma visão privilegiada ao redor, e viu uma mulher com a janela aberta tomando banho. A cobiça chega, a lascívia também, a curiosidade, ele manda alguém saber quem é a mulher, e o recado é: olha, essa mulher, você não deve se envolver com ela não, porque ela é casada, é mulher de um soldado que está na guerra, aliás, um dos seus homens de confiança, e ele agora manda uma outra comitiva buscar a mulher, e ele se deita com a mulher, e a mulher engravida, e a única fala de Batseba na história toda para Davi é: estou grávida, e ele está encrencado, porque o marido da mulher não tem casa, e vai demorar para chegar, e ele arma uma cena para tirar o camarada de lá, o camarada vem, ele arma toda uma outra cena e várias cenas para levar o cara para casa, para o camarada deitar com a esposa, e então a gravidez estava resolvida, estava tudo solucionado, nenhuma suspeita, só que eu não contava nem com o desagrado de Deus, nem com a não cooperação do marido da mulher. Não resolveu o problema, bom, escreve uma carta, tem que matar o cara. Quem é o portador da mensagem de morte? A própria vítima. Aí Urias morre, aí ele casa com a viúva, está tudo bem, tudo certo, mas isso foi mal aos olhos do Senhor. Aí Deus manda o profeta Natan à casa dele, uma visita assim cordial, pastoral, visita pastoral. Falou: Davi, eu preciso contar uma história para você. Conta, profeta. O Davi tinha 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitos rebanhos, o pobre só tinha uma cabritinha, uma ovelhinha, criada com os filhos, comia no prato, bebia no copo dele, era a alegria da casa. Você acredita que esse homem rico um dia recebeu uma visita, Davi? É mesmo, recebeu. Pois é, e ele foi fazer um jantar, um churrasco, e em vez de pegar uma das muitas reses que tinha, ele foi lá na casa do pobre, pegou a única ovelhinha que ele tinha e matou a ovelhinha, para fazer um jantar para o amigo dele. O Davi ficou com muita raiva. Esse cara tem que morrer, e esse cara tem que restituir 4 vezes. O senso de justiça estava lá, mas ele nem tinha se percebido que ele era o cara. E o profeta bota o dedo na cara dele: você é esse homem, você é esse homem. Hipocrisia. O hipócrita vê pecado na vida dos outros, mas não vê pecado na sua própria vida. Ele é especialista em usar lupas para ver os defeitos mínimos dos outros, mas não consegue ver os seus próprios. É por isso que Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Me permita ilustrar de maneira simples. Havia numa cidade um circo muito famoso, e um dia o palhaço daquele circo, muito deprimido, foi a um médico da cidade para buscar ajuda profissional. E o médico dizia: olha, rapaz, doença física você não tem, você precisa dar uma descontraída, você precisa rir um pouco, divertir um pouco, sair desse casulo que você vive. Olha, tem um circo aqui na cidade que tem um palhaço famosíssimo, todo mundo que vai lá dá umas boas gargalhadas, sai de lá mais leve, sai de lá mais descontraído. Então você vai lá, eu tenho certeza que você vai melhorar. Aí eu falei assim: o problema é que o palhaço sou eu. O palhaço sou eu. Às vezes, irmãos, tem gente muito extrovertida, muito brincalhona, muito sorridente, e que você olha, parece que está assim, no topo da felicidade,
Mas aquilo é tudo máscara. É uma alegria postiça. É um sorriso postiço. Usa máscara. Mas há outras máscaras. Por exemplo, a máscara da duplicidade. O que é a máscara da duplicidade? É que tem 2 pesos e 2 medidas. Por exemplo, os outros têm preconceito. Eu tenho convicções fortes. Os outros são presunçosos. Eu tenho respeito e amor próprio. Os outros são gananciosos. Eu luto pela vida. Os outros são estourados. Eu tenho ira santa. Eu fico olhando os irmãos de José. Quando José descobre que eles são seus irmãos, e José faz vários testes com eles, lá pelas tantas, no enredo, eles disseram assim para José: nós somos homens honestos. E José olhando para o pé deles: honestos, hein? Eu conheço vocês, meninos, eu sei quem são vocês. Máscaras. Mas há uma outra máscara, essa mais sofisticada, é a máscara da falsa modéstia. Você conhece gente falsamente humilde? Pastor, estou apenas tentando servir ao meu Senhor humildemente. Tem gente que se orgulha da sua humildade. Certa feita, um pastor ganhou, Orival, no aniversário dele da igreja, uma medalha. Ele era muito humilde. Uma medalha de humildade. Você acredita que no domingo seguinte ele botou a medalha no peito, na lapela, e foi para a igreja? Coisa internacional. Falsa modéstia. Há pessoas, irmãos, que às vezes escondem o orgulho atrás de uma falsa humildade. Tem gente que às vezes é como o pelicano. O pelicano é uma ave incrível. Mas sabia que o pelicano não consegue fazer voos nem altos, nem longínquos? Sabem por quê? É que o pelicano tem o papo muito grande. Tem gente que tem o papo muito grande. Falsa modéstia. Mas, me permita falar de outro tipo de máscara? A máscara da justiça própria. E essa máscara foi muito usada pelos fariseus. Eles se consideravam os melhores. Eles ficavam muito irritados com Jesus, porque Jesus tinha o hábito de comer com publicanos e pecadores. Jesus atraía publicanos e pecadores, e eles expeliam publicanos e pecadores. Sabem por quê? Porque eles se consideravam melhores. Eles não se misturavam. Eles não se envolviam. E sabe, irmãos, esta máscara pode às vezes ser usada na igreja e até na denominação. Já vi muito presbiteriano inchar o peito: nós temos o melhor sistema de governo, nós temos a melhor doutrina, nós temos o melhor, e quase que passa do terceiro céu, de tanta grandeza. E eu nem estou negando que nós temos uma doutrina maravilhosa. E nem estou negando que nós temos um bom sistema de governo. Porém, temos que baixar a bola. Baixar a bola. Para não sermos fariseus. Outros justificam o seguinte: olha, pastor, quando às vezes é flagrado num problema, né? Eu posso até ter essa fraqueza, mas as outras eu não tenho. Eu disse aqui há poucos dias num sermão que um cidadão crente, tá? Numa estrada que tinha uma placa de 80, ele estava 120. Aí o guarda apitou, mandou parar, parou. Não viu a placa não? Brincando.
A placa eu vi, senhor guarda, eu não vi, foi o senhor aqui. O senhor sabia que o senhor está cometendo uma infração? Eu sei que sim, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu nunca adulterei. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei. Eu pago os meus impostos. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou um bom marido. Eu sou um bom cidadão. Eu sou um bom crente. Eu sou até presbiteriano. Você pode ser tudo isso aí, mas você cometeu uma transgressão e você vai ser multado. Às vezes a gente tenta tapar o sol com a peneira e usa a máscara da justiça própria. Mas tem uma outra máscara. A indumentária é grande, Vorival. E eu tenho no meu guarda-roupa alguns cabides lá, que eu preciso dar uma desocupada neles. Todos nós. E como disse no começo, você acha que você não tem? Você está acabando de ter mais uma. É a máscara da hipersensibilidade. Essa é muito fina, sabe? Você conhece crente hipersensível? Melindroso? Crente porcelana? Crente cristal? Crente que trinca por qualquer coisinha? Quer ver um exemplo? O rei Saul. Estão voltando de uma guerra e de repente uma música, irmãos, é uma bênção. Eu não sei se conta a vocês, mas hoje a música, puta noite, foi uma coisa espetacular, não? Que bênção. Passaria a noite toda aqui adorando a Deus. Música sublime, gloriosa. A música é uma coisa espetacular. E aí essa música trouxe um transtorno para Saul. Nenhum problema para Davi, mas para Saul foi. Qual foi a música que disparou nas paradas de sucesso das FMs de Israel? Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Adoeceu Saul. Nunca mais ele foi o mesmo homem. Virou a cabeça dele. Sabe por quê? Uma pessoa hipersensível não tolera que o outro seja mais honrado do que ele. Que um colega de turma tire uma nota maior do que a dele. Que uma pessoa na empresa tenha um salário maior do que o dele. Sabe o que significa isso? Hipersensibilidade. Traduzindo, imaturidade. Mas, me permita só para fechar, existe outra máscara, que é a máscara do ativismo. Tem gente que precisa estar fazendo alguma coisa para provar a alguém que ele é, que ele faz, que a coisa acontece. Tem gente que não sabe descansar, não sabe parar. E talvez um bom exemplo disso na Bíblia seja o exemplo de Marta e Maria, porque uma coisa que irritou demais a Marta foi ver Maria quedada aos pés de Jesus. Não é possível, com tanta coisa para fazer, essa menina fica sentada aos pés de Jesus. E a Marta se encheu de tanta razão que ela não só repreendeu a irmã, não, ela repreendeu Jesus. O senhor não vai falar com ela, não? O senhor não está vendo, não? O senhor vai aceitar esse negócio aí? Tem algo que você precisa acalmar um pouquinho o coração. Sabe por quê? Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Bom, deixa eu terminar agora, indo para a conclusão. Esse assunto está dentro do tema Nova Aliança. Paulo está introduzindo essa gloriosa doutrina da Nova Aliança. E ele tratou deste assunto no capítulo 3, e eu peço que você, em voz uníssona, leia comigo, no capítulo 3, dos versos 7 a 11, para você entender o contexto.
toda a igreja comigo, por favor, vamos juntos? Ele está dizendo que o ministério da lei, da antiga aliança, é o ministério da morte. E que o ministério da nova aliança é o ministério da vida. Então vamos ler a partir do verso 7 até o 11, vamos juntos. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, este respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Lá na velha aliança, onde tudo depende de mim, nada depende de Deus, é a glória desvanecente no rosto de Moisés. Essa glória vai se apagando, se apagando, se apagando, se apagando, se apagando. Mas a nova aliança é um brilho mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais na face de Cristo. Como é que nós vamos remover essas máscaras? Para viver uma vida autêntica. Porque ele faz uma pergunta no capítulo 2, introduzindo o assunto: quem, porém, é suficiente para essas coisas? E a resposta fica no ar, e a resposta só vai aparecer no capítulo 3, quando ele diz, no versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Se eu quiser viver uma vida cristã, confiada em mim, estribada em mim, no meu potencial, na minha capacidade, na minha inteligência, na minha espiritualidade, nos meus dons, nos meus talentos, eu vou viver dentro da velha aliança, eu vou usar máscaras e máscaras e mais máscaras. Mas aí ele diz no versículo 16 e 17, leia comigo, por favor, esses dois versos. Como é que tira essas máscaras? Vamos lá? Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, é Jesus, convertendo ao Senhor, a máscara é tirada, esse véu é tirado. Mas como é que nós agora vamos usar uma vida, não de máscaras, mas uma vida de remoção de máscaras progressiva? Juntos, a igreja em pé e todos nós lendo o verso 18, por favor. Podemos ler juntos? Vamos lá? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, olhando para o rosto de Jesus, sem máscara, sem capuz, sem véu, uma vida transparente. Irmãos amados, o brilho no rosto de Moisés está apagando, porque ele é um símbolo da velha aliança. O brilho no rosto de Cristo, representado pelo Evangelho, é esta glória permanente, que vai nos transformando de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Jesus, uma vida verdadeira, sem capuz, sem véu, sem verniz, sem máscara. Que Deus nos abençoe. Pastor Arival, ore por nós, por gentileza. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que revela aquilo que somos na nossa pecaminosidade, como nós somos mascarados, como nós somos hipócritas na nossa maneira de viver, mas ao mesmo tempo nos agarramos nessa verdade gloriosa,
de que, convertidos pelo Senhor, todas as nossas máscaras caem por terra, Senhor. E na nossa fraqueza, na suficiência que vem de Ti, na obra exclusiva do Espírito Santo na nossa vida, nós somos transformados e moldados à imagem de Jesus. Que o Espírito Santo possa trabalhar aqui nesta noite, na nossa vida, nos quebrantando, nos confrontando, nos consolando, a viver uma vida de inteireza na Tua presença. Ó Deus, cuida do nosso caráter, Senhor. Ajuda-nos a tratar os nossos próprios pecados e defeitos à luz da Tua palavra e no poder do Espírito Santo, para que nós sejamos autênticos na Tua presença e também aos olhos dos outros. Cura-nos nesta noite, sara-nos nesta noite. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém.